Vou iniciar, então, enquanto o pessoal vai entrando. Bem-vindos à série de webinários sobre fluxo e trabalho. Estamos no episódio 2, o potencial das propriedades. O pessoal está chegando, vamos aguardar um pouquinho para realmente, de fato, iniciar o nosso webinário. Bem-vindos, bem-vindas para quem está chegando no chat. Vocês vão estar hoje ouvindo a apresentação da Coral, do Estúdio Ronaldo Rezende. Já apresentaremos formalmente a nossa convidada, que vai palestrar para a gente. E sintam-se à vontade para interagir pelo chat a qualquer momento, que nós vamos, ao final, ter um período de em torno de 10 minutos para responder, para que a Coral possa responder as dúvidas que vocês possam ter durante a apresentação. O webinário, então, ele acontece em 3 etapas: esse momento introdutório, o momento de apresentação e o momento de perguntas e respostas ao final. Dada essa breve introdução, enquanto o pessoal ia chegando, vamos então iniciar. Então, vamos lá. Novamente, bem-vindos ao segundo episódio da série de webinários sobre fluxo de trabalho da Graphisoft Brasil, intitulado O Potencial das Propriedades. Eu sou Diego Barreto, treinador certificado de ArchiCAD pela Graphisoft, arquiteto e urbanista. Uso o ArchiCAD já desde o ArchiCAD 23. E no primeiro episódio nós falamos sobre implementação BIM com Rodolfo Campos, da Marabout Arquitetos. Este episódio pode ser acessado na Graphisoft Community do Brasil. Hoje nós estamos com Coral Lopes, do Estúdio Ronaldo Rezende. A Coral é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com experiência de intercâmbio na Universidade de Bolonha, Master Internacional em BIM Manager pela Ziggurat e BIM Manager certificada pela Graphisoft. Atualmente, ela é BIM Manager justamente do Estúdio Ronaldo Rezende e professora do Master Internacional em BIM Manager pela Ziggurat. Hoje falaremos sobre o potencial das propriedades, sobre inserção de informações para diferentes objetivos, sobre possibilidades de uso de expressões e sobre mapeamento de propriedades em modelos IFC. Novamente, vocês estão livres para fazer qualquer tipo de interação e perguntas durante a apresentação pelo chat. E agora eu passo a palavra para a Coral. Obrigada, Diego. Bom dia, pessoal. Gostaria de começar, então, agradecendo o convite da Graphisoft de aproveitar esse momento e conversar sobre um assunto que é de interesse muito grande do escritório, onde eu trabalho, no Estúdio Ronaldo Rezende, onde eu sou BIM Manager, que é o potencial das propriedades. A gente usa muito as propriedades, esse recurso do ArchiCAD aqui no nosso fluxo de trabalho. E espero que vocês gostem dos cases que a gente separou e do assunto que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, para fazer uma introdução do estúdio, eu trouxe aqui algumas informações a respeito do escritório. Ele foi fundado em 1975, tem uma trajetória de mais de 700 projetos realizados com o nosso propósito, que é criar melhores espaços de vida, através da nossa arquitetura impactante e funcional, e a gente está sempre em constante processo de inovação, seja tecnológica nos nossos fluxos de trabalho, quanto também em questão de materialidade e soluções projetuais. Aqui eu trouxe um pouco dos nossos cases, alguns projetos que a gente tem no nosso portfólio. O nosso foco, né, a grande maioria dos nossos projetos é voltado ao uso residencial. Então, a gente tem vários projetos residenciais, alguns também comerciais. E a nossa sede se situa em Porto Alegre, região sul do Brasil. A gente está ampliando as nossas frentes de atuação por todo o território nacional, já estamos presentes na região sudeste, centro-oeste, mas a gente continua com a vontade de expandir, né, ao maior número de lugares possíveis, trazendo sempre o nosso propósito, que é, então, criar melhores espaços de vida. Então, entrando agora no nosso assunto mesmo, né, que são as propriedades. Eu trouxe uma pequena introdução para quem não está acostumado com esse recurso, então eu vou explicar um pouco como a gente faz a criação dessas propriedades, o que elas são, tá?
E para iniciar, eu trouxe algumas vantagens que a gente aqui no escritório vê como possíveis de serem atendidas, né, de serem resolvidas através do uso das propriedades, tá? Então, eu separei aqui 4 possibilidades e vantagens. A primeira sendo a automação de resultados, então, usando as propriedades, a gente consegue automatizar algumas informações, né? Conseguimos otimizar alguns preenchimentos, então, informações que anteriormente a gente preenchia mais de uma vez, em mais de um local, a gente conseguiu centralizar através do uso das propriedades. Personalização de informações, então, a gente consegue fazer parâmetros e propriedades específicas e personalizadas para cada elemento, né? De acordo, inclusive, com requisitos de atendimentos de documentos BIM, por exemplo, BEP, e organização das informações. Então, a gente também consegue categorizar algumas informações ou elementos através do uso das propriedades. Então, aqui eu trouxe a imagem do gestor de propriedade para ilustrar, então, fazer essa pequena introdução, como eu mencionei. Dentro do gestor, a gente consegue fazer esse gerenciamento, então, das informações das propriedades. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem a lista de todos os grupos que fazem parte do nosso arquivo, e dentro dos grupos de propriedade, a gente tem as propriedades propriamente ditas, né, as informações que estão dentro desse grupo. O grupo serve para fazer uma organização, né, maior do nosso arquivo, e as propriedades nada mais são do que informações que a gente consegue vincular os elementos modelados e criados no nosso arquivo de acordo com a disponibilidade para classificação que a gente vai falar agora na sequência. Tá? Então, como é que a gente faz a criação desses grupos e dessas propriedades? Aqui no canto inferior esquerdo a gente tem um botão de novo, então a gente pode criar quantas informações a gente quiser e precisar para facilitar o nosso fluxo de trabalho, né? E a gente tem, para iniciar as configurações, claro, a gente tem aqui a questão da nomenclatura da propriedade, que a gente pode definir, a gente pode colocar uma descrição também. Mas, entrando na parte da definição de valor, a gente tem ali a primeira configuração, que seria o tipo de dado dessa informação, né? Ou seja, a gente pode definir se é uma informação geral, geralmente uma informação textual, ou uma informação numérica, uma informação de comprimento, de área, de volume, de ângulo, ou até mesmo uma informação de verdadeiro ou falso, que a gente precisa imputar se é verdadeiro ou falso aquela afirmação. E também a gente tem a opção de deixar uma lista de pré-definições, de opções pré-definidas, e ir ajustando conforme o elemento que a gente está selecionando e configurando, tá? Que a gente também vai ver mais para frente. Depois a gente chega na configuração do valor padrão, ou seja, o valor no qual a propriedade vai startar, então a gente consegue definir como que ela inicia, e depois, se for um input manual, né, a gente consegue também definir essa propriedade, o retorno dessa propriedade de forma individual em cada um dos elementos. E por fim, que para mim é a parte mais importante da propriedade, que é a disponibilidade para classificação. É aqui que a gente vincula que a informação vai estar disponível para aquele elemento, tá? Então, aqui a gente define que essa propriedade vai estar vinculada à classificação, por exemplo, de contrapiso, que foi a classificação que eu criei aqui para a nossa conversa, tá? Então, abrindo, aqui eu já trouxe a interface do ArchiCAD selecionando uma laje classificada como contrapiso, abrir as definições dessa laje, e vejam que aqui nessa área de classificação de propriedades, que é o último campo que a gente tem ali de configurações e informações, já aparece ali o novo grupo e a nova propriedade, porque elas estão disponíveis para essa minha laje classificada como contrapiso. Então, basta a gente classificar o elemento e ele já vai puxar aquela informação, tá? Então, entrando nas propriedades no estúdio, como que a gente faz o uso dessas propriedades? A gente utiliza elas de duas formas, né? Tanto internamente quanto externamente, que a gente chama. Internamente para fluxos internos, ou seja, rotinas de trabalhos nossas, né?
facilitação de documentação, de inserção de informações, controle da informação, tá? E de forma externa para atendimento de requisitos de informação, quando a gente recebe, então, esses requisitos através de um BEP, tá? Então, a gente vai ver essas duas formas. Agora, a gente vai entrar na utilização interna dos nossos fluxos de trabalho, tá? Eu trouxe 3 cases aqui para a gente analisar. E o assunto de cada um deles é o que está mostrando na tela. Então, o primeiro, controle da informação. O segundo, sendo automação. E o último, documentação, tá? Então, como que a gente faz o controle da informação? A gente trouxe aqui o case das áreas em estudo. Nas áreas em estudo, a gente faz o uso das propriedades justamente para controlar essa informação das áreas, do que está sendo desenvolvido, do que está sendo proposto. Na automação, a gente usa e tem como case a legenda de especificação que a gente insere nos nossos detalhamentos, que vocês vão ver também. E o último case a respeito de documentação, que são as informações de detalhes. A gente tem algumas informações que imputamos na nossa documentação, né? Plantas, cortes, enfim, que muitas vezes ficavam anteriormente desvinculadas aos elementos, e a gente começou também a fazer o uso das propriedades para facilitar esse preenchimento, tá? Então, entrando agora no primeiro case das áreas de estudo, o nosso objetivo inicial era fazer o desenvolvimento, então, dessa planilha, ou de uma planilha similar a essa, no fim, é a planilha que a gente trabalha hoje dentro do ArchiCAD, mas a gente tinha essa planilha já formulada em Excel e a gente queria trazer ela para dentro da nossa ferramenta de trabalho. O nosso principal obstáculo eram aquelas últimas colunas, né? De tentar relacionar e categorizar cada tipologia de área, e que em algumas retornasse o valor de área e em outras um valor nulo, né? Que ela não retornasse e não contabilizasse a área dependendo da sua categoria. Então, o que a gente fez? A gente tem aqui no escritório o fluxo de trabalho de modelar os nossos estudos, as nossas manchas diárias, através do uso das lajes. E a gente tem uma classificação específica para essas lajes, que é chamada laje mancha, tá? E essa classificação tem alguns grupos de propriedades para a gente fazer esses cálculos. O primeiro grupo, que se chama aqui SRR Cálculo Áreas, dentro dele, a gente tem uma propriedade que se chama tipologia das áreas. Dentro dessa propriedade, a gente tem algumas opções de tipologias de áreas, né? Então, quem está desenvolvendo o projeto precisa entrar ali e imputar manualmente essa definição, né? Se é uma área densável, uma área isenta, uma área de vazio. Isso a gente está usando terminologias, né, da nossa região. E depois, a gente ainda tem outros parâmetros que também acabam sendo manuais, se isso se replica em números de pavimentos e se tem um percentual de área construída diferente de 100%, por exemplo, tá? São tudo propriedades manuais. E aqui eu trouxe o gestor de propriedade para mostrar para vocês que, além desse grupo de propriedades calculares, que fica responsável, então, por um preenchimento mais manual do usuário, a gente tem também depois o segundo grupo, chamado cálculo áreas, aprovação daí para cada cidade, né? Então, isso é específico daí de cada região. E dentro dessas propriedades de cálculos de áreas, a gente tem expressões, que nada mais são do que fórmulas, né? Que a gente criou para condicionar o retorno de área dependendo da tipologia que foi informada pelo usuário na propriedade do grupo anterior que eu mencionei, tipologia das áreas. Ou seja, ali dentro, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, se o retorno da tipologia área for tal informação, para essa propriedade, tu vai me retornar área, se não, tu vai me retornar zero, tá? E foi justamente através desse raciocínio e da criação dessas propriedades que a gente conseguiu, então, fazer esse nosso mapa. Então, isso é um mapa, uma tabela já automática do ArchiCAD, que a gente só relaciona todas as propriedades que foram criadas e a gente já consegue ter um controle maior do que está sendo proposto ali nos nossos estudos, tá? O
O segundo case que eu mencionei, a questão da automação, eu trouxe aqui como exemplo a nossa legenda de especificações. Então, qual era o nosso objetivo no início? Era justamente a gente chegar numa planilha similar a essa que eu estou mostrando para vocês, que é a nossa planilha atual de legenda de especificações. Antigamente, a gente fazia e montava essa legenda de forma manual, então a gente tinha retrabalhos na hora da atualização, a gente precisava atualizar tanto a legenda quanto as informações dos elementos, e a gente também, de certa forma, precisava ter um controle maior para que aquela informação fosse condizente com a informação do modelo, né? Então, qual foi o nosso obstáculo na hora da montagem dessa planilha? Foi justamente a gente conseguir relacionar todos os elementos que a gente precisava inserir nessa legenda, né, para poder informar a especificação deles, ou seja, forro, louça, metal, parede, piso, rodapé, enfim, todos esses que estão listados na imagem, e também a descrição. Então, a gente precisava que todos estivessem relacionados e que os códigos e as descrições estivessem numa mesma coluna, ou seja, retornassem através de uma mesma regra. Tá? E aí, o que a gente acabou desenvolvendo? Para alguns elementos, né, que é o caso de rodapé, soleira, louças, metais e tampos, a gente tem uma propriedade que também é manual, similar à tipologia das áreas. Então, o usuário, quando está especificando e modelando, precisa entrar ali para informar qual é a especificação daquele elemento. E ali ele já vai conter, já vai informar tanto o código quanto a descrição daquela informação, tá? Entrando aqui no gestor de propriedade, como funciona esse nosso grupo SRR especificação, que faz, então, o controle e exporta essas informações para a gente montar a nossa planilha. A gente tem a especificação completa, que eu mencionei anteriormente, e a gente tem depois a especificação código e a especificação descrição. O que elas fazem? Elas olham para aquela informação e separam o que é código e o que é descrição, tá? Mas o interessante desse case é que a gente fez o uso das expressões dentro das propriedades. Sem elas, a gente não conseguiria fazer essa relação, né? E juntar todas as informações de todos os elementos que a gente precisava. E o que são as expressões? Elas são funções, né? Que podem ser matemáticas, trigonométricas, estatísticas. Então, a gente consegue criar uma expressão matemática, por exemplo, ou a gente pode, inclusive, juntar mais de uma dessas, né? E chegar em um valor. Então, a gente não precisa ter um valor que depende apenas de uma regra ou um valor pré-estabelecido para aquele elemento. A gente pode criar uma expressão, né? Que retorne um valor. Então, o que a gente fez aqui para chegar na questão tanto do código quanto da descrição, tá? Como eu mencionei, alguns dos elementos a gente faz o input manual, mas outros elementos, como é o caso da parede, do forro e do piso, a gente não imputa manualmente a informação, a gente extrai da superfície que foi aplicada naquele elemento, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez 4 expressões justamente para que, em cada caso, o ArchiCAD analise a informação que nós queremos que ele analise para extrair o código. Então, ali na primeira expressão, a gente tem um condicionante que diz: se o elemento estiver classificado como parede, você deve olhar para tal informação, né? Deve retornar o código da superfície que foi aplicada, porque a gente também tem um padrão de nomenclatura da superfície, né, que deve ser aplicado na parede. Na segunda, ele já diz, se a classificação for forro, o seu retorno deve ser em relação à superfície da base da laje, tá? Na sequência, a gente tem, se o elemento for um piso, você deve olhar para a superfície do topo da nossa laje. E, em último caso, se não se aplicar a nenhuma dos condicionantes anteriores, né, os outros elementos, você deve olhar para a especificação completa, que foi a propriedade que eu mencionei anteriormente, onde a gente coloca tanto o código quanto a descrição, tá? Então, vejam que, através da expressão, né, da criação das expressões,
a gente consegue ter a relação de todos esses elementos, independente da informação que o ArchiCAD deve olhar. Então, a gente consegue imputar de formas diferentes a mesma informação em elementos diferentes, né? Isso facilitou com que a gente tivesse, então, uma coluna única no nosso mapa. E aqui vejam que a gente tem a disponibilidade, então, dessa informação para todos os elementos que a gente precisa relacionar na planilha de especificação. Então, a gente tem forro, louça, metal, parede, piso, rodapé e tampo. Claro que, às vezes, dependendo do arquivo, essa disponibilidade também varia, a gente pode ter mais elementos especificados, tá? E aí, a gente conseguiu, então, chegar nessa planilha que nos facilitou não só a questão do retrabalho, que eu mencionei anteriormente, mas a gente também consegue ter um controle muito maior da informação que foi agregada ao elemento, né, dentro do nosso modelo, porque isso é um mapa. Então, a gente vai lá, relaciona todos os elementos, forro, louça, metal, parede, piso, rodapé, e a gente pede o retorno daquela informação. E se ela não está batendo, a gente já consegue ter aí também um certo controle de qualidade, tá? Aqui eu trouxe também para vocês um vídeo rápido. A gente tem um rótulo personalizado do escritório que a gente desenvolveu. Um mesmo rótulo com simbologias diferentes, né? Então, ele é um rótulo inteligente que já entende qual elemento está recebendo esse rótulo, qual elemento que está sendo rotulado, e já faz a simbologia de acordo com a tipologia do elemento e também já retorna o código. Então, a gente ter uma informação que retorna o código de todos os elementos também nos facilita na hora de documentar. A gente não precisa ficar trocando rótulo, então também é uma certa forma de otimizar o nosso trabalho, né? O último case interno que eu trouxe foi em relação, então, a essa informação que a gente costuma inserir na nossa documentação, que são esses tags que inserem o número dos detalhes de alguns elementos. Então, quando a gente chega ali em executivo e detalhamento, a gente começa a desenvolver detalhes em pranchas específicas que tem um ID, e a gente precisa inserir esse ID do detalhe na nossa documentação para facilitar depois para quem vai receber essa planta, né, para facilitar o encontro, né, desse detalhamento, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem que o DET 6035 é o detalhe dessa escada metálica, o 6037 é o desse ambiente de lavado. Anteriormente, como é que a gente fazia? A gente colocava um rótulo de texto e botava manualmente aquele valor, tá? O que a gente tem feito até foi algo que a gente desenvolveu há não muito tempo. A gente começou a utilizar há pouco tempo esse recurso, mas a gente pensou em vincular essa informação, então, ao próprio elemento, né? Então, de forma muito similar ao nosso grupo de especificação, a gente fez um grupo também de infodocumentação, que a gente coloca todas as propriedades que são relacionadas a recursos voltados à nossa representação gráfica, né? E a gente criou, então, essa propriedade que se chama DET completo. Ali dentro a gente coloca o número do detalhe e a descrição do detalhe. E essa informação fica vinculada ao elemento. Então, dentro lá da minha escada, dentro lá da minha zona, eu já tenho essa informação, né? Então, não é mais um texto solto, é uma informação que está dentro do elemento e a gente põe um rótulo para puxar essa informação na nossa graficação. O que nos facilitou isso? Justamente a atualização dessa informação. Então, caso esse valor mude, né, a gente tenha o acréscimo de algum detalhe, ou, enfim, que esse valor se altere, né, a gente pode entrar no elemento, modificar esse valor e em todas as nossas representações, em toda a nossa documentação, esse valor já vai ser alterado automaticamente. A gente não precisaria entrar em todos os desenhos para fazer esse ajuste. Tá? Agora, entrando no último assunto, que é a questão do mapeamento no IFC, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso das propriedades de forma externa, né, para atendimento de requisitos de informação. Então, quando a gente recebe um BEP com exigências de informações para cada elemento modelado, a gente costuma usar as propriedades para criar essas informações e fazer o vínculo dessa informação ao elemento, né? Então, muitas vezes o BEP, ou os BEPs que a gente recebe, têm requisitos do que eles querem
que esteja contido no elemento modelado. Então, por exemplo, nas paredes eu preciso que venha tal informação, né? Então, para fazer o atendimento, para que o nosso IFC, quando a gente entregue, quando faça a entrega desse modelo ao cliente ou ao receptor do modelo, a gente faz o uso das propriedades para essa criação, tá? Então, qual que é a sequência de criação desse requisito internamente? A gente recebe o requisito, desenvolve a propriedade e depois faz o mapeamento no tradutor de exportação. Como que a gente costuma começar, então, essa criação? A gente recebe o requisito e analisa. É uma informação exclusiva ou é uma informação comum? Ou seja, é uma informação que deve estar contida só nesse tipo de elemento ou mais de um tipo de elemento, ou todos vão ter essa informação, né? Depois, na hora da criação da propriedade para atendimento desse requisito, a gente analisa se a gente vai conseguir com que o valor e o retorno seja automático, ou se a gente vai precisar criar uma propriedade manual, né? A gente sempre tenta priorizar o preenchimento automático para que o nosso fluxo de trabalho seja mais linear, né? A gente não tenha tanta necessidade de inputs manuais, o que acaba também fazendo com que a equipe precise cuidar mais dessas informações, né? E na hora de fazer o mapeamento, a gente também analisa se o P7 vai ser único ou um P7 específico, né? Os P7 são os grupos de informação que depois aparecem lá no IFC, a gente vai ver também ali, eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês. Então, a gente analisa se no BEP o requisito é que tenha um grupo único ou a gente cria um grupo para cada tipo de elemento, tá? E aí, com todas essas análises, a gente monta a nossa estratégia e começa a produção, então, desses requisitos e parâmetros dentro do nosso modelo, tá? Então, aqui eu fiz 2 exemplos, né, de como seria essa criação das propriedades caso a gente recebesse um requisito de informação, por exemplo, para paredes e rodapé, tá? Trouxe esses 2 exemplos aqui. Então, a gente criaria um grupo informações parede, né? Para a gente poder ter o arquivo organizado e todas as informações que fossem específicas da parede estivessem ali dentro. Aqui eu criei a informação de nomenclatura, então eu fiz um exemplo aqui como se a gente estivesse precisando entregar essa nomenclatura através do nosso IFC para todas as paredes, então criei uma expressão. Aqui foi só um exemplo para nossa conversa, né? E disponibilizei para todas as minhas paredes, tá? Qual que é o retorno, então, dessa minha nomenclatura? Ela é uma expressão que diz parede, traço, a especificação dessa minha parede, traço, as dimensões dela, tá? Espessura e altura, por exemplo. Quando a gente abre as definições da parede selecionada, vejam que aqui a gente já tem o nosso grupo informações parede, né? Porque é um elemento classificado como parede. E o principal, que entrando depois no mapeamento a gente precisa cuidar também, é o tipo de IFC desse elemento, tá? Então, as paredes já são uma informação que a própria Building Smart, né, que é quem define esses padrões neutros mundialmente, definiu que a gente tem tipos de IFC definidos, pré-estabelecidos, e das paredes a gente utiliza o IFC Wall, tá? Então, onde que a gente precisa fazer o mapeamento dessa informação da minha parede dentro das configurações do tradutor de exportação? Aqui eu trouxe a janela do mapa de propriedades, que é uma das configurações que a gente tem dentro do ArchiCAD dos tradutores de exportação, tá? Então, para a gente poder mapear essa informação, a gente precisa criar um grupo, né, de propriedades, de parâmetros IFC ali dentro do meu tipo IFC Wall, tá? Por quê? Porque eu preciso que essa informação esteja vinculada a todas as minhas paredes, e as minhas paredes são elementos classificados e exportados como IFC Wall. Então, eu criei aqui nomenclatura, que é a informação, a propriedade que a gente criou no gestor, e puxei a informação, a minha propriedade, que foi criada lá no gestor parede nomenclatura, tá? E aí, agora eu trouxe aqui também
o IFC, né? Trouxe aqui a informação que a gente consegue através do IFC. Isso aqui foi o IFC aberto no BIM-Collab, é a janela do BIM-Collab, que é um visualizador de IFC. Então, selecionando essa nossa parede, a gente tem aqui o nosso grupo, informações gerais. Então, vejam que... deixa eu voltar aqui. Vejam que aqui o nome do nosso grupo é informações gerais. E dentro desse grupo, a gente tem a informação nomenclatura, parede, massa corrida, pintura acrílica e as dimensões, assim como a gente criou dentro do nosso gestor de propriedades, tá? Partindo para a informação do rodapé, eu criei aqui, por exemplo, se nos pedissem a informação de especificação daquele nosso rodapé, né? E aí puxei a informação, inclusive do nosso grupo de especificação, o SRL especificação, e disponibilizei para os nossos rodapés, né? Para os elementos classificados como rodapé. Aqui eu puxei com autotexto essa informação, só para mostrar para vocês, dentro do nosso arquivo, como que ela está saindo. E vejam que aqui que eu queria focar, então, o porquê que a gente utiliza o gestor de propriedades antes de fazer o mapeamento no tradutor de exportação. O que acontece? Muitas vezes a gente tem elementos que são classificados de forma diferente dentro do ArchiCAD, né? Dentro do nosso sistema de classificação, mas eles têm o mesmo tipo de IFC. E, claro, o tipo de IFC também muitas vezes pode ser um requisito do BEP, né? Então a gente tem que seguir o que o BEP daquele empreendimento, daquele fluxo de trabalho diz, mas pode acontecer de mais de um elemento ter o mesmo tipo de IFC, que foi o caso do exemplo que eu trouxe aqui. Então, poderia ser solicitado que os rodapés fossem entregues como tipo de IFC e IFC Wall, mas eu não quero entregar a mesma informação que eu já criei anteriormente para as paredes dentro do meu rodapé, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa criar a propriedade antes, dentro do gestor de propriedades, e depois fazer esse mapeamento no tradutor de exportação. Então, vejam que aqui dentro de IFC-Wall, eu tenho também essa minha informação de rodapé, chamada especificação. Eu puxei aquela minha informação, a minha propriedade do gestor de propriedade rodapé especificação, e quando eu exporto o meu rodapé, vejam que no IFC eu tenho somente a informação especificação. Eu não tenho informação nomenclatura. Por que se eu mapeei essa informação dentro do IFC-Wall? Porque justamente anteriormente ao meu mapeamento, eu já fiz esse filtro dentro do gestor de propriedades. Então, eu poderia fazer esses mapeamentos diretamente no tradutor de exportação? Poderia. Claro que depende também da padronização e do retorno da informação, né? Às vezes a gente precisa da propriedade também para fazer algumas expressões. Mas muitas informações a gente poderia fazer o mapeamento diretamente no tradutor de exportação. Mas, infelizmente, ele faria com que o meu rodapé trouxesse uma informação que eu não gostaria que ele trouxesse, né? Então, também o uso do gestor de propriedade nos facilita para fazer esse filtro, né? O que a gente realmente quer que um elemento classificado de forma diferente de outro, mas tendo o mesmo tipo de IFC, leve e o outro não, né? Então, pessoal, eu quis trazer um panorama assim geral dos nossos usos aqui no escritório. A gente utiliza em alguns outros cases também, a gente gosta muito das propriedades, elas facilitam muito a nossa rotina, né, o nosso fluxo de trabalho. Espero que vocês tenham gostado dos cases. E foi só realmente uma dica, a gente até conversei com o pessoal da Graphisoft, era realmente para a gente mostrar para vocês todas não, né? Algumas possibilidades que as propriedades nos dão, mas realmente são infinitas a gama de recursos que as propriedades, né, nos possibilitam dentro do ArchiCAD. Então, espero que vocês tenham gostado e acho que agora a gente vai abrir para perguntas, se é que a gente tem alguma. Espero que tenham gostado da apresentação. Muito obrigado pela apresentação, realmente foi bem interessante para usuários iniciantes a primeira etapa de propriedades e para usuários avançados a segunda parte de fluxo de trabalho, OpenBIM. No momento que a gente inicia a implementação, né, a gente está falando sobre modelagem 3D e o segundo momento sempre é esse segundo passo, é exportar um IFC com as informações que a gente trabalha no modelo, é sempre
o momento em que as pessoas realmente começam a trabalhar em BIM, e a apresentação abordou todos esses desafios que a gente enfrenta quando inicia esse processo com as propriedades e a gestão de informação no modelo. Então, realmente foi bem interessante.